O tema realmente é de extrema importância e preocupação, gera inquietude. Sem dúvida, as palavras do professor Luiz Fernando Pereira apontam para a necessidade de tomarmos atitudes como desidratar a Constituição, né, desconstitucionalizarmos, mas creio que precisamos tomar uma medida mais forte, sim. Eu sou também autora de um projeto de lei que prevê a criminalização, sim, ampliarmos a já existente criminalização de atividades de magistrados do STF, porque a lei de responsabilidade, ela já prevê que ministros do Supremo Tribunal Federal respondem por crime de responsabilidade. Então, não estamos inventando aqui nenhuma novidade, apenas inserindo mais uma hipótese de tipificação da conduta como crime de responsabilidade. E temos assistido, o Brasil tem assistido a decisões da Suprema Corte que mostram que alguns dos seus togados não têm honrado a toga, porque eu prezo muito pela instituição do Supremo Tribunal Federal e ele precisa ser respeitado, mas hoje o povo quer atirar pedra no Supremo Tribunal Federal. Considera o Supremo, a gente vê isso nas manifestações populares, o maior inimigo, e nós temos a obrigação de resgatar também as instituições. E vou citar apenas 3 matérias que mostram a gravidade do que está acontecendo com o ativismo do Supremo. Então, eu vou falar aqui, para não falar só em pautas ideológicas, na questão do fatiamento do impeachment, que nós assistimos o presidente do Supremo Tribunal Federal, que tem por mistério constitucional acompanhar um julgamento que é político para fazer com que a Constituição se cumpra, e foi dito que na Constituição não havia a consequência do afastamento político, da perda dos direitos políticos por 8 anos, embora isso esteja expresso na Constituição. E isso aconteceu diante do presidente do Supremo Tribunal Federal à época. O absurdo dos absurdos. Outra questão, o fim do financiamento privado de campanha, que não havia sido feito por esse parlamento à época, e o Supremo resolveu entender que precisaria pôr fim a esse financiamento. E hoje estamos aí discutindo, né, estamos agora diante desse embate de fundão, aumento do fundão, porque algum financiamento tem que ser feito, embora seja contrário a esse aumento, o fato é que, na realidade, algum financiamento tem que ser feito. E o Supremo colocou o parlamento diante dessa situação. E o povo está gritando que não aceita esse aumento do financiamento público de campanha. Outra questão que eu considero da maior gravidade, um grande desrespeito a esse parlamento, foi a decisão na ADIM do voto impresso. Este parlamento decidiu por ampla maioria pelo voto impresso, derrubou o veto da presidente Dilma com um quórum superior ao necessário para PECs, para emenda constitucional, e o Supremo, num julgamento que eu tive a oportunidade de assistir, aliás, de participar, como amicus curiae, de ter feito, inclusive, sustentação oral, tive o desprazer de assistir à corte com argumentos risíveis e infundados, jogar fora a vontade do povo brasileiro e deste parlamento, e entender que o voto impresso era inconstitucional por nada, só porque o TSE insiste em dizer que o seu sistema é inviolável. O único sistema no mundo que é inviolável. Então, eu quero dizer que a situação é grave, e hoje nós estamos tratando neste parlamento de tipificar condutas de magistrados, de promotores, de delegados, com prisão, inclusive, com pena de prisão, nessa lei do abuso de autoridade. Então, um policial pode ser preso porque algemou alguém e depois um juiz entendeu que aquela atitude não era necessária, que não havia risco de fuga. Se ele fizer isso 2 vezes, pode perder a função. Um juiz
que deixar de conceder um habeas corpus, porque assim não entendeu, pode ser preso. E nós estamos achando que é muito grave punir um ministro, um magistrado, com um crime de responsabilidade, que nem leva ninguém à prisão. Então, vamos pensar com calma. Eu entendo a sua preocupação, eu respeito muito as suas ponderações, mas acho que nós não podemos ter medo de agirmos com rigor, porque estamos tendo as nossas atribuições violadas com rigor. Então, nada mais havendo a tratar, encerro os trabalhos e convoco para hoje, dia 27 de agosto de 2019, às 14 horas, reunião deliberativa ordinária para apreciação da pauta publicada. Mais uma vez agradecendo os presentes, está encerrada a presente sessão.